Estamos iniciando mais um programa dos Mistérios do Rosário. Estamos iniciando uma nova série, que são os Mistérios Gloriosos. E o primeiro mistério que nós vamos contemplar é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente se dedicar especificamente ao primeiro mistério glorioso, que é a ressurreição, vamos acompanhando com a carta de São João Paulo II sobre o Rosário, que ele vai dar uma ideia geral, um princípio para todos os mistérios gloriosos. Então, isso nós vamos encontrar na carta, no número 23, na página 34. São João Paulo II nos diz: a contemplação do rosto de Cristo não pode deter-se na imagem do crucificado. Ele é o ressuscitado. O Rosário sempre expressou essa certeza da fé, convidando o crente a ultrapassar as trevas da paixão para fixar o olhar na glória de Cristo com a ressurreição e a ascensão. Contemplando o ressuscitado, o cristão descobre novamente as razões da própria fé. Então, ao iniciarmos as contemplações dos mistérios gloriosos, da qual o primeiro é o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter como ponto fundamental, e o Papa nos indica nessa direção, de os mistérios ligados à ressurreição de Cristo nos fundamentam a nossa fé, nos dá credibilidade à nossa fé. É a ressurreição de Cristo a qual nós baseamos a nossa fé e a nossa esperança. E, a partir disso, vamos começar a contemplação do primeiro mistério propriamente dito, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, lendo, como sempre, as Sagradas Escrituras, porque toda a espiritualidade autêntica baseia-se, fundamenta-se nas Sagradas Escrituras. E Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 8. Acompanhemos. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago e da roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhe: não temais, seis que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos. Eis que vos precede na Galileia, e lá o vereis. Vede bem, eu vos disse. Elas partiram depressa do túmulo, comovidas com a grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Esse texto da narrativa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, nenhum texto das Sagradas Escrituras narra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas só os acontecimentos que se seguem ou as aparições do ressuscitado. O mistério da ressurreição é algo que supera qualquer compreensão e por isso não existe nenhuma narrativa, mas o fato fundamental é que as mulheres vão e o túmulo está vazio. E o anjo vai dizer: ele não está mais aqui. E quando contemplamos esse primeiro mistério glorioso, rezando a primeira dezena de textos do nosso texto, nós devemos nos centrar nesse mistério da ressurreição, que é o fundamento da nossa fé. E me explico quando eu digo isso. O que é o fundamento? Por exemplo, nós não podemos fundamentar nossa fé nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Muitas outras pessoas ensinaram coisas bonitas,
Coisas fantásticas. Muitas outras pessoas até hoje ensinaram que se deve perdoar, que se deve ajudar os outros. Também não podemos nos centrar nos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos outros também fizeram milagres ao longo da história. Também não podemos centrar a nossa fé na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a morte é uma experiência comum a todos os seres humanos, mas você poderia me dizer assim, mas Jesus, ele morreu por nós, Jesus, ele... Mas podemos também lembrar que dos heróis da pátria, por exemplo, Tiradentes também morreu pela independência do Brasil. Mas só que todos eles morreram, ou ensinaram, ou fizeram milagres. Se Jesus simplesmente tivesse morrido na cruz por amor a nós, se Jesus simplesmente tivesse morrido pela causa para nos defender, para dar o exemplo, não seria suficiente eu fundamentar a minha fé, a minha existência nele. O que faz o fato diferenciado é que Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele não só ensinou, ele não só curou e fez milagres. Ele não só morreu por nós, ele ressuscitou, ele venceu o pecado, a morte e o demônio. Por isso que o que nos atesta, o que nos configura, o que nos dá validade à nossa fé é que Cristo ressuscitou. É o fundamento da nossa esperança. É a ressurreição dele. Sem a ressurreição, Jesus Cristo seria um grande homem, seria um grande modelo, seria um grande exemplo, um grande mestre, mas ficaria até aí. É a ressurreição que o qualifica como o fundamento da nossa fé, porque ele venceu todas as coisas e nenhum outro ser humano terá poder de ressuscitar, pelo menos por si mesmo. Nós ressuscitamos em Cristo, a partir da sua ressurreição. Então, esse é o elemento que deve nos centrar quando meditamos. O primeiro mistério glorioso. Cristo venceu a morte, o pecado, o demônio, e a ressurreição é o fundamento da nossa fé. E com aquela força que é bem próprio do apóstolo São Paulo, usando sempre aquelas imagens vigorosas e apaixonadas de São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, capítulo 15, versículos 14, depois os versículos 17 e 19, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também a nossa fé. E ele continua no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é ilusória a nossa fé. Estais, pois, nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Então, São Paulo vai dizer que não tinha sentido a gente pregar se Cristo não tivesse ressuscitado. Não tinha sentido a gente ter fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Em outro trecho, o próprio São Paulo vai nos dizer: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos. Quer dizer, curta a sua vida. Não tem sentido você lutar para ser santo, fazer a vontade de Deus, lutar para não pecar. É a ressurreição de Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, que fundamenta toda a nossa fé. Por isso que, ao rezarmos esse mistério, renovemos a nossa adesão a esta verdade fundamental da nossa fé. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado agora à direita de Deus Pai. Por isso, nós cremos nele. E por fim,
O que poderemos dizer mais da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Que nós ressuscitaremos junto com Ele. E essa é a maior beleza. Eu fico imaginando uma Olimpíada ou um final da Copa do Mundo, você assistindo talvez a seleção do seu país, no caso nós brasileiros, talvez se você não for brasileiro, a sua seleção, ou o seu atleta preferido do esporte, que seja lá qual for, que um atleta dos 100 metros rasos, ou de uma maratona, quem sabe que passou anos e anos dedicando para alcançar aquela meta, anos e anos, e teve que vencer bilhões de obstáculos para ser o número 1 do mundo. E se depois, naquele momento, que aquele homem que depois de ter dedicado basicamente a sua vida para correr uma maratona e chegar em primeiro lugar, depois de correr mais de 40 quilômetros, na hora de receber a medalha de ouro na Olimpíada, ou a taça na Copa do Mundo, você que estivesse lá no estádio, aclamando aquela pessoa, aquele homem que fez aquilo, saísse andando em direção a você que está no meio do estádio, subisse a arquibancada, pegasse você pelo braço, trouxesse você para aquele pódio, colocasse você no lugar dele e dissesse: a medalha é sua. Ressuscitarmos junto com Cristo é isso. Cristo venceu a maior de todas as batalhas, a maior de todas as lutas, a maior de todas as provas. Venceu junto o pecado, a morte e o demônio. Mas na hora de receber o prêmio, ele disse: é seu. Basta você ser daqueles que tossem e celebram o seu herói. Então nós ressuscitamos junto com Cristo. E é isso que contemplamos no último mistério, ou no primeiro mistério, melhor dizendo, glorioso, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever no canal. Clicar também no sino para receber as notificações. Para compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que desejam rezar o texto de forma profunda.